Existem livros tão perigosos e tão envoltos em mistério, que foram proibidos ao longo da história. Seus segredos e ensinamentos causaram medo, atraíram seguidores e provocaram autoridades. Hoje, vamos explorar as páginas desses livros aterrorizantes, revelando um pouco de seus segredos obscuros, repletos de segredos ocultos, tornando-os os livros proibidos pela humanidade. E você? Será que teria coragem de ler alguns dos livros que citaremos a seguir? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar no mundo do sobrenatural e obscuro dos livros proibidos pela humanidade. Livros proibidos ao longo da história muitas vezes carregam reputações sombrias, lendas e, claro, segredos que os tornaram controversos e até perigosos ao ponto de serem censurados. Aqui estão alguns dos mais infames. Nossa jornada começa com o Necronomicon, o Livro dos Mortos. Criado pelo mestre do terror H.P. Lovecraft, ele surgiu no universo de ficção do autor, mas muitos conspiracionistas defendem que o Necronomicon seria real, dando assim vida na imaginação de muitos leitores. Lovecraft descreveu o livro como um manuscrito que revela segredos sobrenaturais e é capaz de invocar forças cósmicas. Sua fama é tão poderosa que influenciou livros e filmes, carregando a mística de uma obra proibida e mortal. O livro contém rituais antigos, invocações para entidades cósmicas e outras dimensões. Descrito como um manual para contato com forças sobrenaturais e entidades como Cthulhu, ele é repleto de lendas que falam de poder destrutivo e saber proibido. Segundo a lenda, o Necronomicon foi escrito pelo louco árabe Abdul al-Hazred. O texto teria sido banido e escondido por conter fórmulas de invocação para entidades de outros mundos. Seu conteúdo é tão assustador que, quando concluído, poderia levar qualquer um à loucura. Mesmo sendo fictício, o Necronomicon ficou tão inquietante que várias bibliotecas evitaram disponibilizar versões reais do livro. O medo de que essas invocações causassem o despertar de forças desconhecidas tornou o livro uma lenda sombria, e até hoje muitos acreditam que uma versão verdadeira do Necronomicon realmente existe. O próximo livro proibido vem do Antigo Egito, o Livro de Toto. A lenda do Livro de Toto remonta ao Antigo Egito, onde se dizia que o deus Toto, divindade da sabedoria, escrita e magia, teria escrito um livro que contém segredos da criação, feitiçaria e domínio sobre a morte. O manuscrito original nunca foi encontrado, mas uma lenda perdura. Com conteúdo e segredos, este livro seria um compêndio de magia avançada, incluindo rituais para conquistar a imortalidade e o poder de ressuscitar os mortos. Acredita-se que os segredos contidos nele foram ocultados dos humanos porque poderiam causar destruição. Este manuscrito revelado contém segredos tão poderosos que ninguém deveria possuir. Lendas dizem que sua leitura trazia maldição aos leitores, e ele teria sido escondido para proteger a humanidade. Segundo a lenda, faraós e sacerdotes antigos esconderam o livro por medo de seu conteúdo. Acreditava-se que a leitura de seus textos poderia trazer maldição e conhecimento absoluto aos leitores, mas ao custo de uma terrível maldição. Por que o Livro de Toto foi proibido? Temido por faraós e ocultado pelo tempo, o Livro de Toto foi considerado uma ameaça ao equilíbrio. O simples fato de existir uma lenda sobre suas propriedades destrutivas fez com que ele se tornasse um livro escondido dos mortais. Muitos místicos ao longo dos séculos vêm tentando encontrar seus segredos, e por isso até hoje sua lenda vive. Nosso próximo livro é Malleus Maleficarum, ou Martelo das Bruxas. Um guia escrito em 1486 por Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, dois inquisidores dominicanos. Este era o manual definitivo da Inquisição para caçar, julgar e punir bruxas. Em suas páginas, estão descritos métodos de tortura e punição. O livro se destaca por seus métodos específicos de acusação, que incluíam tortura e práticas violentas para extrair confissões. Dividido em várias partes, ele trazia a ideia de que qualquer comportamento fora do comum poderia ser bruxaria.
Ele detalhava como identificar bruxas e como lidar com elas de forma justa, e detalha as características de uma bruxa e instruções brutais para tratar as tais ameaças demoníacas. O livro tornou-se um dos textos mais polêmicos e violentos, gerando massacres na caça às bruxas. Eventualmente, foi proibido em várias regiões devido à sua incitação ao ódio e à violência. No entanto, é ainda treinado como um documento histórico da intolerância religiosa. Por que o livro de Males Maleficarum foi proibido? Ao longo dos anos, a obra tornou-se um símbolo de crueldade e perseguição. Eventualmente, foi proibida por instigar violência descontrolada e ódio, mas não antes de causar milhares de mortes injustas. Hoje, ele é visto como um documento sombrio da intolerância da época. Outro livro famoso que foi proibido é o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é um texto apócrifo, atribuído ao profeta Enoque, referenciado na Bíblia. O livro foi excluído do cânone bíblico em muitas tradições religiosas, mas mantido em algumas, como na Igreja Ortodoxa Etíope. Conhecido por seus relatos sobre anjos caídos e visões apocalípticas. Atribuído ao profeta Enoque, o livro descreve os anjos rebeldes e os segredos proibidos que trouxeram à Terra, como magia e guerra. Ele revela histórias dos anjos caídos e como eles ensinaram segredos proibidos aos humanos, como magia, guerra e metalurgia. Fala também de visões apocalípticas e o julgamento final. Por muito tempo, este livro foi visto como uma ameaça às tradições religiosas por revelar segredos sobre o bem e o mal. Por que foi proibido? A Igreja Católica baniu o livro de Enoque, temendo que ele contradissesse sua doutrina oficial sobre a origem do mal e dos demônios. Considerado perigoso, pois promovia ideias de julgamento e batalha espiritual, questionando o controle da Igreja sobre o conteúdo teológico e instigasse visões diferentes sobre o pecado e a redenção. A obra foi banida em diversas épocas pela Igreja devido a suspeitas de batalhas cósmicas e ao conteúdo profético, considerado perigoso para a doutrina cristã tradicional. Mesmo assim, seu conteúdo enriqueceu outras religiões e ainda intriga estudiosos e leitores em busca de conhecimento proibido. Chegamos agora a um dos conteúdos mais misteriosos de todos. Vamos falar sobre o manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich foi descoberto no início do século XX. O manuscrito Voynich é escrito em um idioma desconhecido e é ricamente ilustrado com plantas, diagramas astrológicos e figuras femininas enigmáticas. Acredita-se que data do século XV. Muitas teorias apontam que ele é um manual de botânica e medicina ou um texto sobre alquimia. Nenhum criptógrafo foi capaz de decifrá-lo totalmente até hoje, o que aumenta seu mistério. Não há uma proibição formal, mas ele é amplamente treinado e até temido por sua ligação com o desconhecido. Seu conteúdo permanece um segredo, e muitos acreditam que contém conhecimento esotérico. Ninguém sabe ao certo o que o manuscrito Voynich contém, mas teorias sugerem que ele seria um manual de botânica ou até de alquimia. Desde sua descoberta, ele permanece um enigma indecifrável, causando fascínio e inquietação aos que têm contato com o manuscrito. Outro livro enigmático é o Livro de São Cipriano, Ciprianilo. O Livro de São Cipriano, também conhecido como Ciprianilo, é um livro de feitiçaria atribuído a São Cipriano, um santo que teria praticado magia antes de sua conversão ao cristianismo. Este livro é famoso na Europa e na América Latina, e contém rituais de invocação e proteção. O Livro de São Cipriano é um manual de magia e feitiçaria, com rituais para invocar espíritos, realizar feitiços de proteção e até mesmo fazer pactos. Dizem que o livro carrega segredos sobre necromancia e feitiçaria e tem um peso espiritual muito forte, fazendo com que aqueles que o leem podem acabar amaldiçoados e até serem perseguidos por espíritos. Por que o Livro de São Cipriano foi proibido? Devido ao medo de despertar, o livro foi proibido em muitos lugares. Este livro foi proibido e temido pela Igreja em várias épocas por suas supostas instruções de magia negra, feitiçaria e necromancia ao longo dos séculos. O Livro de São Cipriano foi considerado perigoso e proibido e temido em muitos lugares,
pois ele é considerado como um portal para o mundo dos espíritos. Mas apesar de ser proibido em algumas religiões, ele ainda é muito procurado por detalhes no ocultismo, mas também é evitado por seu histórico sombrio. Outro livro proibido por religiosos é Codex Gigas, ou a Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos maiores manuscritos medievais do mundo. Criado no século XIII, o livro é preservado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. Acredita-se que o Codex Gigas tenha sido escrito por um monge em uma única noite como penitência. E como o monge viu que não conseguiria completar, ele fez uma oração especial, não dirigida a Deus, mas ao arcanjo banido, Lúcifer o Satanás, pedindo-lhe que o ajudasse a terminar o livro em troca da sua alma. Assim o diabo teria completado o manuscrito e o monge adicionou uma imagem de Lúcifer em uma das páginas como forma de agradecimento. Ele é conhecido como a Bíblia do Diabo, por incluir uma imagem de Satanás e da lenda que envolve a sua criação e inúmeros textos que exploram magia e feitiçaria. O livro é uma coletânea de textos religiosos e médicos, além de fórmulas de feitiços e exorcismos. Sua enorme dimensão e ilustrações estranhas o cercaram de misticismo. Por sua ligação com o ocultismo, o Codex Gigas foi evitado por muitos estudiosos religiosos, e em várias épocas, acredita-se que foi escondido para evitar a propagação de práticas pagãs. Outro livro considerado proibido é o livro de Vermis Mysteries. De Vermis Mysteries, embora fictício, este grimório foi apresentado pela primeira vez em contos de horror de Robert Bloch e H.P. Lovecraft. Ele se tornou famoso entre ocultistas e entusiastas do esoterismo, que tentaram recriar suas práticas. De Vermis Mysteries supostamente inclui feitiços e encantamentos de necromancia, invocação de demônios e rituais de imortalidade. Sua fama surgiu especialmente no contexto da literatura sobrenatural. Alguns acreditam que o livro, mesmo sendo ficcional, teria inspirado escritos de verdadeiros grimórios, que foram considerados amaldiçoados e perigosos. Esse livro foi considerado como um livro infernal, encontrado com outros textos proibidos. Em uma carta de 1936 ao colega escritor de mitos, Henry Kuttner, Lovecraft mencionou de Vermis Mysteries como um dos livros que repetem os segredos mais infernais aprendidos pelo homem primitivo. Devido a essas palavras, a reputação do livro fez com que o nome se popularizasse no círculo de ocultismo moderno e fosse considerado um livro perigoso e proibido. Outro livro proibido pela Igreja Católica é o Grimório de Honório. O Grimório de Honório, supostamente escrito pelo Papa Honório III no século XIII, este grimório contém rituais de magia negra que contradizem os ensinamentos católicos. Há controvérsias sobre sua autoria e autenticidade. O Grimório de Honório descreve invocações de demônios, rituais de como salvar uma alma do purgatório a capturar ladrões ou caçar tesouros, além de conjuras para invocar demônios, perpetrar outras operações de magia e obter visões. Além de pactos e práticas sombrias de magia. Ele é considerado um dos mais perigosos grimórios cristãos. Pois, segundo relatos, para ter acesso e dominação dos espíritos malignos, a pessoa teria que fazer sacrifícios de animais durante algum tempo para poder clamar e conseguir a dominação destes espíritos demoníacos. A Igreja Católica condenou o grimório e proibiu sua circulação por seu conteúdo herético. Ele é visto como uma obra amaldiçoada que desafia as doutrinas religiosas. Vamos falar agora do livro proibido de Abramelin, o Mago. O livro de Abramelin foi escrito por volta do século XIV e contém ensinamentos de um mago egípcio chamado Abramelin. Ele foi influente no ocultismo europeu, especialmente para praticantes de magia ritualística. O livro ensina rituais para alcançar conhecimento divino e contato com o anjo da guarda. Ele também contém feitiços e instruções para convocar entidades. E segundo o livro, uma vez obtida a cooperação do Santo Anjo da Guarda, o aspirante poderia passar a controlar todos os espíritos da natureza e do inferno. Por outro lado, caso cometa alguma falha ao executar essa magia, ele poderia tornar-se insano. Com sua proposta de comunicação com seres sobrenaturais,
O livro foi mantido longe de praticantes inexperientes por ser perigoso. Ele foi evitado pela Igreja, que considerava o texto herético e muito perigoso. Esses são apenas alguns dos livros proibidos que a história tentou enterrar. Eles guardam segredos sombrios, conhecimentos ocultos e práticas tão controversas que foram banidos, queimados ou mantidos escondidos dos olhos curiosos. Mas a verdade é, quanto mais tentam esconder, mais fascínio esses livros parecem ganhar. Eles nos fazem pensar: quantos outros segredos obscuros ainda estão guardados por aí? O que mais a humanidade tentou apagar para sempre, mas que ainda espera escondido nas sombras para ser descoberto. E aí, você teria coragem de abrir as páginas desses livros e enfrentar o que está lá dentro? Se gostou desse mergulho no lado proibido do conhecimento, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para mais mistérios como esses. E tome muito cuidado com o que procura, porque algumas verdades podem ser perigosas demais. A história está repleta de segredos. Vocês estão prontos para conhecê-los? Chegamos ao final de mais algumas descobertas proibidas ou escondidas da humanidade. Estarei te aguardando em nosso próximo vídeo sobre curiosidades que fascinam a mente humana. Um forte abraço para você e até logo!